Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, nós estamos aqui na BR-343, Altos Teresina, chegando quase em Teresina, na ladeira do Uruguai. Isso que vocês viram aí foi esses silenciadores que eles colocam. Bom, queria falar novamente sobre a questão do Ceará. Vocês podem achar que eu estou insistindo muito nesse assunto e tal, mas não é não, pessoal. É porque eu acho o seguinte, que como é um assunto nacional, um assunto que interessa ao Nordeste, eu acho que a gente tem que falar até como forma da gente se prevenir, pressionar as autoridades locais aqui do estado do Piauí para evitar que se faça aqui o que se está fazendo lá. Aí, Bolsonaro, seu arrombado, se você continuar a se oprimir os irmãos, ó, vai ver só isso aí, ó, o fogo vai pegar na calcaia, seu arrombado, Bolsonaro arrombado, vai, Bolsonaro, você vai ver, viu, seu arrombado, ficar oprimindo os irmãos. Porque o governo do Ceará, ele está aplicando o 171 na população cearense e na população brasileira, e também no governo federal. Porque isso aí deveria render para esse governador uma investigação, se a Assembleia do Ceará tivesse independência para fazer essa investigação. Não tem absolutamente nada a ver com crime organizado de dentro das cadeias, porque inclusive hoje mesmo eles divulgam através dos seus áulicos vídeos em que dizem, vocês entenderam, né? Através dos seus áulicos eles divulgam vídeos, eu fiz um aposto. Também, eles divulgam vídeos em que afirmam que os elementos que chefiam as organizações criminosas, eles atribuem as ordens de dentro da cadeia. Ou seja, que regime diferenciado foi esse, que endurecimento foi esse, que poderia estar gerando toda essa confusão, porque a alegação deles é a seguinte: entrou um novo secretário de segurança, ele implementou um regime diferenciado no sistema prisional, segurança ou justiça, um regime diferenciado lá no sistema prisional, tirou celulares, tirou tomadas e tal, e por causa disso houve essa revolta. Tá? E como é que ele fez isso? E os caras continuam de dentro das cadeias dando ordens no crime do lado de fora. Então essa é uma contradição brutal na argumentação do próprio governador, que aliás é um lulista de carteirinha. Eu quero que você acompanhe um vídeo que eu vou colocar aqui, em que ele sai em caravana com vários governadores do Nordeste para ir tomar bênção ao Lula lá na cadeia, a esse ladrão em Curitiba. Bom, estamos aqui em Curitiba, hoje é terça-feira, estamos todos os governadores, nós governadores do Nordeste brasileiro, para fazer uma visita de solidariedade ao ex-presidente Lula. Então, esperamos que daqui a pouco estaremos indo para a sede da Polícia Federal aqui em Curitiba, todos nós governadores, fazer essa visita ao ex-presidente e na luta para que o Lula possa ser livre, sair da prisão e continuar o seu legado, a sua luta em defesa do povo brasileiro e principalmente do povo pobre desse país. Viva o Lula e Lula livre! Quer dizer, diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Essas pessoas que seguem a orientação do Lula, o exemplo maléfico do Lula, do PT, que é a maior organização criminosa do planeta, elas não têm absolutamente nenhum pudor em fazer o que for preciso, como já bem disse a Dilma. A Dilma colocou isso, eu quero que você veja primeiro essa parte dela agora, essa parte dela em que ela diz o seguinte: vamos fazer o diabo para ganhar essas eleições. E na sequência, já depois das eleições de 2018, ela diz que o PT vai atormentar o presidente Bolsonaro. Escute aí, depois a gente volta. Nós podemos disputar a eleição, nós podemos brigar na eleição, nós podemos fazer o diabo quando é a hora da eleição. E uma frente democrática também. Democrática que seja mais ampla possível e ser capaz de fazer todas as alianças necessárias com todos os segmentos. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. Bom, estamos de volta? Então, eu já coloquei isso logo no comecinho do ano. Eu disse, olha, o PT, aliás, foi bem no finalzinho do ano passado, o PT não vai boicotar apenas a posse do presidente Bolsonaro. O PT vai boicotar o governo do Bolsonaro. Eles querem destruir o governo. E ainda mais com esse cérebro poderoso que existe por trás dessa organização, que é o José Dirceu. O José Dirceu é um homem muito inteligente. O que eles estão planejando, eu já coloquei também em vídeo, é fazer a separação do Nordeste. Eu expliquei
a estratégia, expliquei o que é que eles estão, como é que eles estão trabalhando essa perspectiva de separação. Junto os artistas, junto os estudantes, professores universitários, junto a esses partidecos políticos dessa esquerdopata brasileira, recalcada, e aí eles vão tentar fazer do Nordeste uma nação independente, através da orientação deste mau elemento. Assim como se viu recentemente da Espanha, o outro lado que eu gostaria de abordar nesse vídeo são os subterrâneos de Fortaleza. Quando eu tinha 11 anos, eu li, e depois disso reli muitas vezes, um livro chamado Les Misérables, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Então, Victor Hugo, ele foi um dos maiores escritores de língua francesa de todos os tempos da história humana. Ele é um clássico da literatura mundial. E Os Miseráveis, nesse livro, conta a história de Jean Valjean. Era um pobre operário que foi preso e condenado a 19 anos de prisão nas galés, por ter roubado um pedaço de pão. No inverno, no final do século XVIII, né, período que antecedeu a Revolução Francesa, houve essa condenação. E ele ficou um cara muito forte, porque ele passou vários anos nas galés, mas ele conseguiu fugir da condenação, conseguiu fugir das galés e passou a ser perseguido por um inspetor chamado Javet. Javet era um terrível, um mastim caçador, realmente um farejador de criminosos. E no enfrentamento entre Jean Valjean e Javet, os dois, bem no final, o Victor Hugo faz uma descrição minuciosa dos esgotos de Paris. Por quê? Porque os esgotos de Paris, eles são uma cidade subterrânea. São uma cidade subterrânea lá em Paris. Desde aquele período, cada rua era construída com uma parte baixa, para haver o escoamento das águas, mas também na perspectiva da fuga em caso de enfrentamento às guerras. A França sempre se envolveu em muitas guerras com os ingleses, com os alemães e tal. Então, desse modo, que os esgotos de Paris, eles são uma verdadeira cidade subterrânea na cidade de Paris. Então, os esgotos de Fortaleza, porque só podem estar transitando pelos esgotos esses elementos que todo dia saem no Jornal Nacional. Esse Jornal Nacional que já ficou caracterizado como anti-Bolsonaro, como anti-governo, como anti-pátria, como anti-Brasil. Aliás, grande parte dessa imprensa lava a bunda do Brasil e aqui do Piauí. Então veja bem, tá lá, o cara explodiu um viaduto, outro chegou, estourou um posto de gasolina, tocou fogo não sei quantos carros, atirou numa via pública. E esses policiais e essas pessoas que estão patrulhando as ruas, ou existe os esgotos de Fortaleza, os subterrâneos de Fortaleza, por onde eles estariam transitando, ele entra num lugar e sai no outro, depois entra de novo. Desse jeito ficaria difícil realmente de serem apanhados pela polícia, pelas autoridades, inclusive da Força Nacional de Segurança. Ou então existe um consórcio criminoso que estaria transportando em aparato, com todo o aparato necessário para garantir-lhes livre trânsito nas ruas de Fortaleza, nas ruas de outras cidades, porque o sistema de segurança do Ceará, muito embora haja um déficit como há em todo o Brasil, ele é 200 vezes melhor do que o sistema de segurança, por exemplo, aqui do Piauí. Eu já mostrei isso aqui nesse canal no começo do ano de 2018, em janeiro. Eles usam motos de alta potência, motos que são capazes de fazer perseguição a carros grandes. Por exemplo, bem aqui nós temos uma Frontier, tá bem ali a Frontier. Se o Pedro pudesse mostrar, né, para poder... Tá ali, aquele carro. Aquele carro, ele desenvolve uma velocidade fabulosa, porque ele tem um motor de 3.2 para cima. E essas motos, adquiridas pelo governo cearense, e com que os policiais fazem os seus plantões nas cidades do interior, fazem o seu trabalho nas cidades do interior, são motos que perseguem carros como esse aí. Tem uma potência, a quantidade de cilindradas é grandiosa. E os policiais, eles são treinados, não apenas uns segmentos específicos da polícia. Praticamente 80% do efetivo policial do Ceará, ele é treinado para combate à criminalidade de maneira efetiva. Por quê? Porque há decênios o crime organizado se instalou no Ceará. Agora, é muito estranho realmente que toda esta celeuma, toda esta confusão só tenha acontecido imediatamente depois da posse do presidente Bolsonaro, com o objetivo de, insisto, não vou fazer como o Kim Kataguiri, que recebeu uma ligação do senador e voltou, não é? Recuou no seu argumento original. Insisto na tese
da cretinice, na tese da hipocrisia, da picaretagem do governo cearense associado com o PT, que é a maior organização criminosa do planeta, de acordo com a Procuradoria-Geral da República. Então, são os esgotos de Fortaleza, os subterrâneos de Fortaleza, que estariam dando passagem para esses bandidos andarem para lá e para cá, não conseguindo a polícia detectar esse trânsito de armas. Porque você já pensou, um pacote de dinamite que derruba um viaduto, ele só se for num caminhão baú. Não é qualquer banana de dinamite que derruba um viaduto, entendeu? Para esses caras ficarem... E a quantidade de armas que eles conduzem. Quer dizer, não tem blitzing. E essas blitzing não têm eficácia. Se as blitzing não têm eficácia, existem as blitzing que não têm eficácia, e estaria existindo um aparato por trás do livre trânsito desses maus elementos. Primeiro, celulares dentro da cadeia. Segundo, livre trânsito. Ou então, pelos subterrâneos, como no famoso livro Le Miserable, de Victor Hugo. É um clássico da literatura universal. E eu gostaria, inclusive, estou até recomendando a leitura desse livro, porque para que vocês não apenas conheçam a descrição minuciosa dos esgotos de Paris, dos subterrâneos de Paris, mas para que vocês conheçam a grandiosidade humana que existe por trás desse grande personagem, Jean Valjean. Se você gostou, aperte lá no gostei, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu preciso muito, tá? Da sua inscrição, da sua ativação e do seu gostei. Grande abraço, Tony Rodrigues, valeu!